mãe falei? Pensa pelo menos umas 3 perguntas. Eu pensei, mas eu Você já tem... tudo bem. Aí o nervosismo você só ganha você com experiência. Aí, viu, cara? É só com experiência. Você vai ficar nervoso, não tem problema. Então vamos tentar de novo. Manda outra lá. Manda uma ensaiada. Manda uma que tá ensaiada. Vou mandar a classe. Vai lá. Certo? Bom. Outra coisa, você não fala qual pergunta você vai fazer, né, cara? Eu sei que você vai falar, mas vai lá. Mas meu Instagram, tá ligado? Vai lá. Tá, vamos lá. Calma aí, vou fazer bem estilo. Você não posso daí, pelo amor de Deus. Calma, mano. Deixa eu pensar outra coisa. Outra dica. Você não vai enganar a sua audiência. Eu vou fingir que eu vou... Não, cara, seja você. Mas beleza, tipo assim... tamo aqui, mano. Você vai ter sua chance, vambora. Vai lá. Tô aqui com o Arthur Duval. Arthur, por que você apoiou o Ricardo Nunes? Porque o MBL, em geral, apoiou o Ricardo Nunes na Prefeitura de São Paulo, sendo que ele não era a melhor opção. Quem era a melhor opção? Marçal, por exemplo. Marçal, que é condenado por estelionato? Mano, eu falo Ricardo Nunes porque Ricardo Nunes, por exemplo, tem uma parada lá da PF. Eu dei uma pesquisada sobre isso, mas não entendi tão bem. Porém, o Ricardo Nunes, ele é uma pessoa que já está na política há muito tempo, é uma pessoa velha na política. E igual, na época do Lula e Bolsonaro, vocês escolheram não votar em ninguém. Porque não fizeram a mesma coisa, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo? Porque é o seguinte, no caso da Prefeitura de São Paulo, você tinha 3 opções. Você tinha o Boulos, que é de esquerda. Você tinha o Marçal, que é de direita. Não é de direita, né? O Marçal, ele se finge de direita, ele é um estelionatário. Então ele vai fazer o que tá na moda. O que tá na moda direita, então só aqui de direita. E você tinha o Ricardo Nunes, que tinha os seus defeitos. Na época, inclusive, a gente falava que o Ricardo Nunes era do PCC. A gente apontava o dedo e falava, por quê? Por causa da Transolve. O que ele fez? Ele calou nossa boca. Ele cortou o contrato da Transolve. Falou, posso falar? O cara tá dando uma puta sinalização. Vambora, vamos no menos pior. Só que sabe qual é a grande diferença do Ricardo Nunes para o Bolsonaro? Essa sua pergunta é muito boa. Por que no caso do Ricardo Nunes você pode optar pelo menos pior e no caso do Lula e Bolsonaro não? Porque o Ricardo Nunes não tem uma militância que vai ficar passando pano para os erros dele. Entendeu? Por exemplo, se o Ricardo Nunes fosse, dando um exemplo, presidente, e ele enterrasse a Lava Jato, você não ia ter um monte de gente na Paulista falando, você é imbrochável. Entendeu? Essa é uma grande diferença. Então, eu acho que o Bolsonaro ele é um mal tão grande no Brasil porque ele faz as coisas que o PT gostaria de fazer, mas as pessoas ficam, como é que eu posso dizer, encantadas com o carisma dele. Quem você acha que foi o melhor presidente do país, assim, tipo assim, numa época tão difícil como foi a pandemia, o Bolsonaro, querendo ou não, ele teve seus erros, eu não tô tirando os erros do Bolsonaro, porém foi um cara que, tipo assim, administrou bem, e você sabe disso, você é um cara inteligente. Então eu vejo assim, cara, o Bolsonaro teve seus erros, eu acho que hoje, pro país, a melhor opção é o Zema, por conta que Renan Santos, quem é Renan Santos? Tipo assim, igual o memezinho, um cara que, tipo assim, não tem histórico nenhum na política, um cara que a gente, ele fala muito bem, fala muito bonito, as coisas dele parecem ser maravilhosas. Poxa, outra dica, a tua pergunta não tá direcionada, você começou com uma coisa, depois você foi para outro lugar. Não, mas assim, ó, quem foi o melhor presidente do Brasil num período de pandemia? Só teve um presidente do Brasil num período de pandemia, foi o Bolsonaro. Não, mas eu falo num período de crise. Tudo bem, aí beleza, num período de crise. Aí você já deu a sua opinião de que o Zema é melhor. É igual o Marçal, pô. Não, eu tô te ensinando, cara. Aí depois você vai e começa a falar mal do Renan. Tipo assim, isso é errado porque eu posso escolher qual ponto da pergunta eu vou responder. Eu vou pegar o mais confortável. Eu poderia, por exemplo, pegar a parte do Renan, que pra mim responder sobre o Renan é a parte mais confortável. Deixa ele gravando, depois eu pego o vídeo com vocês. Outra lição, não faça isso, cara. Porque se, cara, deixa eu te falar uma coisa. Se você... a câmera do meu celular tá muito ruim, eu não vou conseguir postar isso aqui, vai cair. Mas então, outra dica pra você. Se você tem uma oportunidade como essa, tem um evento, cara, eu tô te dando a chance de você trocar uma ideia comigo, você não pode falhar por causa de equipamento. Você tem que estar com o equipamento que, cara, tem a bateria carregada, memória livre, você trocar uma... E outra, mano, o celular não é um bagulho super caro. Pega qualquer equipamento que tá funcionando ali. Você falou que você tem 18 anos. 18 anos. Vou dar um conselho pra você, cara. É que tudo que eu te falar aqui, eu já falei na internet. Porque o Bolsonaro é ruim, tá tudo lá. Eu vou te falar uma coisa que talvez mude a sua vida. Sai um pouco do dogmatismo de direita e esquerda. Só existe direita, só existe esquerda. E pra combater a esquerda, se alguém... Não, sai disso. E eu vou falar um negócio pra você, mano. Leia clássicos da literatura. Vai ler um Dostoiévski, vai ler um Machado de Assis, porque isso vai te dar uma capacidade de imaginar coisas além do que estão na superfície.
E aí você vai entender, puta, beleza, apesar das variáveis todas que estão aqui, duas se destacam, que é a tal da direita, a tal da esquerda, existe uma outra gama de caminhos que eu posso explorar e imaginar coisas diferentes. Porque um cara que tem uma capacidade de imaginação aceitável, ele não pode ficar preso ao Lula e Bolsonaro, cara. Tipo assim, o fato de você Eu não fico preso. O fato de você falar que o Zema é a melhor opção, cara, o Zema, você sabe que um dos maiores problemas do Brasil chama-se não é incentivo fiscal, eu queria te dar não é evasão fiscal, caralho, é quando você dá uma isenção fiscal para a empresa. É um dos maiores problemas do Brasil. O Zema se diz liberal. Ser liberal é ser contra isso. Sim. Ele é dono dos maiores perdões e isenções fiscais da história dos Minas Gerais, cara. Isso é uma contradição, não é uma contradição de o cara gosta de ônibus. Não. É uma contradição assim, na atitude executiva do cara. Então isso não faz Zema a melhor opção, porque é um cara liberal, ele tem as suas ideias, mas ele tá vendo, tipo assim, pô, isenção é uma coisa boa. Não é. Vamos lá, vamos supor que nós dois fazemos vídeo. A gente faz. Só que o meu vídeo, eu pago 10% de imposto, você também. Aí ele chega pra mim e fala, Arthur, você não precisa pagar 10% de imposto, você precisa. É isso que acontece no Brasil. Isso é antiliberal. E ele ganhou a campanha, ele ganhou a eleição falando que ele era contra isso. Entendeu? Não é isenção fiscal no sentido, ele diminui o imposto. Eu também quero um cara que diminui, não é isso. Mas... Entendeu? Sim, entendi. Ele chega pros amigos dele, os intocáveis dele, lá o dono da Localiza, o dono da CNN, e vai dando os perdões fiscais pra esses caras, sem dar pros outros competidores. Isso é coisa do que se chama de velha política. Entendeu? Por exemplo, fora o mérito principal, que pra mim, ele não bate, por exemplo, no Flávio, que é um rachador, cara. O Flávio é ladrão. Você tem que comprovar isso, porque assim, o Flávio, ele... Vocês estão há um tempão dizendo que o Flávio é rachador, porém, parece que agora teve a parada lá dele conseguir provar que ele não é rachador. Então, foi até por STF... Você vê como a gente vive de impressões. Vou te explicar o que aconteceu. Eu tenho um vídeo com o Flávio. E tipo assim, mano, eu olho uma pessoa boa quando eu vejo assim na cara. Eu como isso com você, eu sei que você é um cara da hora. Não, cara, você tá confundindo sentimento com análise razoável. Não, aqui, Arthur Val, o que acontece? Você olhou pra mim, você poderia ter visto ali de longe e falar, não, é uma cara maneira, vai fazer com a Isso é que eu te falo, Marçal. Eu olhei você nos seus olhos, eu vi um potencial. Deixa eu falar, o político ele é profissional em enrolar. Eu posso te tratar bem pra caralho, e a hora que você tá vindo ali, eu passo a mão aqui, roubo sua carteira e saio fora. O político profissional, filho da puta, ele se especializou em fazer isso. Eu sou contra o político, mano. Eu acho que o político... Mas tá errado também, cara. Eu acho que o político não deveria receber... Você sabe por que o político não deveria receber? Porque a maioria dos mas tá errado, cara. Porque aí se o cara não tem como viver, o cara nunca vai poder entrar na política. Às vezes ele é um cara bom, só que ele precisa de um salário. Você tá confundindo muitos conceitos, cara. Vamos voltar no Flávio aqui. Vamos partir do princípio do Flávio. Você vive de impressões, tá vivendo de impressões. Parece que ele não... Cara, você tem que ir na minúcia. Por que o Flávio tá dizendo que é inocente? Por que tem gente falando que ele é culpado? Deixa eu ir na minúcia, eu vou te explicar o que aconteceu exatamente. Você pode perguntar isso pro Flávio ou pra qualquer bolsonarista. O Flávio foi pego fazendo rachadinha pelo COAF. O Ministério Público do Rio de Janeiro falou, vamos investigar. Aí o STF falou, você, STJ, não pode, ele tem porque tem foro privilegiado. Então o mérito da questão nunca foi analisado. Ele fez o que todo político corrupto faz. Ele pegou uma questão processual e travou o processo. Aí eu vou te falar uma coisa aqui, que são as coisas factuais que ele não nega. Vamos lá. Os funcionários dele sacavam 90% do salário em dinheiro. Os funcionários dele, o GPS do celular mostravam que eles não estavam na Assembleia no horário de trabalho. Tamo junto, velho. Valeu. É nóis, velho. Obrigado, velho. Vamos pra próxima. Vota no Zema. É 30. Vamos lá. Os caras pagavam, o Queiroz pagava a escola e o plano de saúde da filha do Flávio. E ele falou que ele não sabia. O policial emprestou 16 mil reais pra ele e esqueceu como é que recebeu de volta. O outro policial pagou 22 mil reais em panetone na loja dele. Sim, eu vi isso. Então, você vai me dizer que isso é normal? Se fosse no gabinete, por exemplo, o Kim Kataguiri, o cara pagando a escola do filho dele, você ia falar, pô, esse cara é honesto? E aí o STF trava a investigação? Cara, não dá, velho. Não dá. Então, o que eu tô falando pra você é o seguinte, você tem 18 anos, mano. Você vai aprender muita coisa na sua vida, muita gente vai te tratar bem, sendo falso com você. Sim. Pesquise, siga meu conselho, leia clássicos, expanda sua mente. E quando você for precisar um tema, vai na minúcia, não vai na impressão, vai na minúcia. Porque você pega um cara bom, o cara vai te espremer na minúcia. Mamãe falei é na minúcia.
Eu chego pra você e falo assim, meu irmão, sei lá, coisa lá do Lula. Ah, você gosta do FGTS? Gosto. Quanto rende o FGTS? É uma minúcia. Quanto? Porra, cara, nunca parei pra pensar nisso. Pô, rende menos que a inflação. Puta, é verdade. Eu não posso ir numa impressão. Pô, parece que o FGTS aí não é legal. Mas por quê? Ah, sei lá, dizem que não é. Não, você tem que ir na minúcia. Vá na minúcia. Seja minucioso. Saiba exatamente, tecnicamente, aquilo que você está questionando a pessoa. Sim. Então, é isso. Como você chama mesmo? Caleb. Caleb, tamo junto. Eu vou te passar, aqui, postar esse vídeo. Só quero que você deixa eu só te explicar a parada do celular. Eu fiquei aqui 1 hora. Eu ia tentar te pegar entrando. Sim. A parada, aí eu tava mais calmo. Eu tinha tomado energético, tava mais... Outra mais dica, para de tomar energético, mano. Você tá todo errado, velho. Energético faz mal à tua cabeça, velho. Não, Energético pô, é uma bomba de taurina e cafeína. Aí você fica ansiosão. Aí você gasta o teu cérebro antes da hora. Aí dá pico de adrenalina. Aí depois você relaxa. Aí depois dá pico de novo. Esquece, mano. Beber água, comer salada, fazer exercício, tomar sol. São as regras básicas da vida, mano. Aí você vai se tornar um cara, porra, eu tô preparado mentalmente para as dificuldades da vida. Pô, vou fazer um evento aqui, o cara vai chegar 1 hora. Mano, e se ele chegar às 3 da tarde, você tem que estar preparado, mano. Sim. Ou se eu não conseguir pegar só ele na saída, você tem que estar preparado. E se eu for um cara legal te chamar pra você fazer isso aqui lá no palco, você tem que estar preparado. Tá doido? Deus me livre. Aí, então você não pode ser mamãe falei, mano. Mamãe falei vai encarar a parada. Então, agora eu vou ser preparado. papai falei, entendeu? É diferente e tal. Mamãe falei era outra coisa. Agora Caleb é o papai falei. Qual a diferença do papai falei e mamãe falei? É que o papai vai ser... Pai, estou muito nervoso, puta que pariu. O papai vai ser mais firme, entendeu? Eu, tipo assim, eu tenho... Cara, minha família toda é de esquerda. Toda a minha família, minha tia é secretária de educação agora, mas é uma pessoa de esquerda, assim, radical. E aí, eu saí dessa bolha já foi uma grande coisa, eu fui pro bolsonarismo. E nessa época eu te acompanhava, porque eu vi no vídeo você foi na UFES, aqui no Espírito Santo. 17. Eu já fui na UFES também. Tipo assim, eu te acompanho até hoje. E aí eu comecei a ir pra linha bolsonarista. E aí eu depois saí dessa linha por conta... Eu fui estudando e eu vi que, tipo assim, tem coisas que eu não concordo que lá acontece. Tipo racharia do Flávio. Cara, eu não vou falar que é isso, porque hoje... E vai pegar mal com a galera. Não, pô, não é isso. Eu tô nem aí pelo que o pessoal fala, tá ligado? Tem gente que me chama de Avatar, tá me chamando de Alexandre de Moraes, que eu raspei a cabeça agora. Eu não tô foda-se pelo que as pessoas falam. Eu tenho a minha convicção. Ou seja, eu começar a evoluir, isso é uma coisa boa pra mim, tá ligado? Eu tô, tipo assim, nem... Eu não pretendo ganhar a eleição, eu quero lutar pelo que eu acredito. Eu acredito que político hoje, o Lula, por exemplo, é um cara que não deveria ter mais idade para ser presidente, é um cara muito velho. O problema dele, o menor dos problemas dele é a idade. Ele é Então, ladrão, ele não tem que ser presidente porque ele é Mas ladrão. aqui, existem vários motivos porque ele não deve ser presidente, não é só porque ele é ladrão. Olha quanto tempo ele tá, tipo assim, na presidência, tá ligado? Olha quanta merda ele já fez. Ou seja, eu acho que tem a questão da idade, é uma pessoa que você vai ver, não é tão inteligente, é um cara que sabe falar muito bem, mas não é uma pessoa tão inteligente, você sabe disso. E é isso, tá ligado? Então, mano, eu tô pensando. minha dica. Leia os clássicos da literatura, leia os grandes, expanda a tua mente, faz exercício físico, bebe água, come salada, faz tudo direitinho, mano. E nunca, eu não tô falando que você mas nunca seja arrogante. Eu sou melhor que os outros, eu sou mais firme que os outros. Ué, mas o MBL faz isso, pô. Mas a gente é bom de verdade. Essa é a diferença. Mano, Essa é a diferença. Posso falar? Aqui, eu tenho 10 anos de vida pública e eu nunca roubei um centavo. Não eram Talks lá. O pessoal falou, a menina lá, qual é a menina? Ana Ellen. Ela falou que se o Nicolas fosse bom mesmo, ele estaria no MBL. Pô, isso tem nada a ver, mano. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui a questão de vocês, tipo assim, vocês acham que vocês são fodão demais. Não, é que a gente realmente abriu uma tentação. Por exemplo, o Nicolas votou a favor da PEC da blindagem. O que você achou? Eu acho que votou errado, porém eu entendo, tá ligado? Eu entendo porque... Ele falou que o Poço do Rodo mandou bem numa entrevista lá no Sabatina. Não concordo. Não concordo. Beleza. Aí, por exemplo, deixa eu ver outra coisa. Quem tá falando mesmo? O que foi? Tem horário, você tem que voltar lá. Tá. Enfim. Depois a gente conversa. Irmão, siga meu conselho. Siga meu conselho. Leia os clássicos, faça tudo direitinho e expanda sua mente. O mundo é mais do que Lula e Bolsonaro e você tem condições de entender a nuance. Sem entender a nuance, você vai sair de se auto-engano aí. Valeu. Falou.
algumas imagens vazadas da quinta temporada de Invencível, tá? Eu creio que esse vazamento foi ontem, tá? E eu só para comentar algumas imagens aqui, tá? Do que vai ser a quinta temporada, tá bom? Porque pela imagem, essas imagens já dá para saber o que é, tá? Então, se você não quiser spoiler da quinta temporada do Invencível, obrigado por assistir o vídeo até aqui, tá? Agora, se você não liga pra spoiler, tá? Então, assiste aí, tá? E vambora. Bom, nessa primeira imagem aqui, tá? A gente vê o Nolan um pouco mais velho. E o que essa imagem representa aqui? É que na HQ do Invencível, depois que o Trag ele vai tentar matar o Nolan, porque nessa quinta temporada a gente vai ter todo o arco do Dinossauros, tá? O que apareceu lá no primeiro episódio da quarta temporada. E nisso aqui, tá? Por que eu tô falando do Dinossauros? Porque é o Dinossauros que vai conseguir salvar o Invencível do que? O Alien, ele vai descobrir que os Viltrumitas estão na Terra agora e ele vai tentar usar o vírus lá, né, para matar todo mundo. A questão é que não vai só matar os Viltrumitas, mas também vai matar alguns humanos, tá? Então, nessa briga do Alien, do Nolan e do Oliver, o Oliver vai ficar do lado do Alien, tá? Então o Oliver confronta o Nolan e, bom, o Nolan se recusa a lutar contra o Oliver, né? Porque ele vai lembrar do que ele fez com o Invencível. E o Invencível vai tentar impedir o Oliver. Aí no meio da porradaria, o Oliver acidentalmente vai acabar soltando o vírus todo no rosto do Mark, tá? Então, e nisso que o vírus vai no Mark, o Mark ele perde os poderes, tá? Ele vai ficar sem poder nenhum, mas assim, os poderes voltam, tá? Mas só que tem um gap temporal até os poderes do Mark voltar. Só que nisso, o Treg ele conseguiu fazer a base Viltrumita na Lua. Então, lá o Treg vai tratar do Invencível. E nisso aí, conforme o Invencível vai sendo tratado do vírus, o Treg ele consegue descobrir que o Invencível ele é descendente do Argon. Então, o que isso quer dizer? Como o Invencível é o último descendente do Argon vivo, então o Nolan, que é o pai dele, ele é que tem que ser o verdadeiro imperador. O Nolan que é o verdadeiro imperador. E nisso, o Treg vai tentar matar o Nolan, só que os Viltrumitas que estavam na Terra, a Anissa, o Craig e o outro negão lá que eu esqueci o nome, eles vão derrotar o Treg e o Nolan ele vai ficar como o imperador do Império Viltrumita, e o Treg ele vai pro exílio. Então, e é nesse exílio que ele vai lá pro planeta Traxa, tá? Em que ele vai reproduzir, tá? Em larga escala, e ele vai fazer um mega exército, tipo os orcs do Senhor dos Anéis, vários, é um exército de milhares, contar que os Traxanos têm a longevidade curta, então eles crescem mais rápido. Então, essa vai ser a última guerra, tá? Contra o Treg. O Treg vai conseguir fazer o próprio exército dele, tá? Para se vingar do Nolan, tá? Então, assim, isso daqui eu creio que é final da quinta temporada, tá? É o que eu acho. Isso daqui é final de quinta temporada, tá? E, bom, aí eu não vou dar muito spoiler do que vai acontecer nessa guerra, mas assim, isso daqui é o Nolan se tornando o verdadeiro imperador, tá? Não é que o Nolan é filho do Argon, não. O Nolan é um descendente do Argon, então o Nolan é o tataraneto, neto, é um descendente, entendeu?
Agora, nessa imagem aqui, que vocês estão vendo, vai voltar no arco da Guerra Invencível da terceira temporada, em que o Eccleston ele vai voltar, tá bom? O Eccleston ele vai voltar e a gente vai ter o arco do Invencível Canibal, tá? Em que na terceira temporada, na Guerra Invencível, tem aquele Invencível de capa amarela. Então, aquele lá, ele vira canibal por conta que o Eccleston, ele joga aquelas variantes naquele deserto. E o único que sobrevive mesmo é o único que sobrevive é o de Moicano, tá? Aí o Invencível normal e o de Moicano, eles matam o canibal, tá? E também vai ter o arco também, nessa quinta temporada vai começar o arco do robô de dominar a Terra. O porquê? Porque o que o robô ele passa lá na dimensão Flaxa é o que vai mudar ele de tentar fazer o que os dinossauros consegue fazer em melhorar o mundo, tá? Só que assim, o robô ele faz de um jeito que é nessa temporada, quinta temporada, que o Cecil ele vai morrer pelas mãos do robô e vai deixar o Invencível, esse Invencível, ele vai jogar esse Invencível na dimensão do Invencível de Moicano, tá? Então assim, é nessa temporada aqui que o Cecil ele vai morrer também, tá? Porque o que o robô passa na dimensão Flaxa é o gatilho para ele começar a dominar a Terra, tá? Então, tanto que esse Invencível de Moicano ele também vai morrer, que o robô da dimensão desse Invencível de Moicano ele vai morrer também, tá? Então assim, o que vai aqui nessa quinta temporada vai ser um meio termo que vai começar a se construir duas guerras, tá? As duas últimas guerras que as HQs têm, que é a guerra deles contra o Trag, que é a última, e a guerra deles contra o robô, tá? Então, e também eu creio que nessa temporada aqui vai ter eu acho que eles vão adaptar também a viagem no tempo, tá? Porque o Mark ele consegue voltar no tempo lá da primeira temporada em preparar os Guardiões Globais para prender o Nolan, tá? Porque os Guardiões Globais só perderam daquele jeito porque foram pegos de surpresa, tá? Aí na HQ, o Mark ele volta no tempo para avisar os Guardiões Globais, tá? Que o que o Nolan vai fazer, e porque o Mark avisa, os Guardiões se preparam para receber o Nolan, para capturar o Nolan. E é isso, tá? Vai ter aqui essa quinta temporada vai abordar esse negócio de viagem no tempo. Pera aí. Aí aqui, ó, aqui é o robô já crescido, tá? E também é o que eu acabei de falar. O robô ele volta, tá? Ele consegue exterminar os Flaxans, tá? E ele vai voltar mudado por conta do que aconteceu lá. E ele vai começar toda a dominação global dele. E ele vai matar o Cecil aqui, tá? Ele corta a garganta do Cecil. E ele começa a... É tipo aquele plano do Homem de Ferro no Era de Ultron, que o Homem de Ferro quer colocar uma armadura, né, a armadura do Homem de Ferro na Terra inteira. É o que o robô ele faz aqui, tá? Aí nessa aqui é a continuação dessa imagem. Essa imagem aqui é dos Invencíveis no deserto lá, eles voltando, tentando sair dali, tá? Porque também tem um gap temporal que o Mark, como ele foi enviado para outra dimensão, ele fica 5 anos fora, tá? Eu não sei se é 5 anos ou se é 5 meses, tá? Mas eu acho que é 5 meses fora, tá?
E nesse meio tempo de 5 meses, tá? A Eve Atômica ela começa a ter um flertezinho com o blindado, tá? Com o blindado, tanto que o blindado ele passa a ser o invencível, tá? É meio como se fosse o Miles Morales, tá? Do Homem-Aranha. Então, é o que o blindado ele faz. E bom, pessoal, esse é um vídeo curto, tá? Só pra mostrar pra vocês essas imagens mesmo, tá? E que a quinta temporada vai começar a trabalhar a maluquice do robô, tá? E o exílio do Trag e o Nolan reinando como novo imperador para preparar o arco para a guerra final, tá? E também eu espero que a qualidade da animação seja melhor, tá? Porque como tem o Nolan sendo imperador, então eu creio aqui que nessa temporada eles vão adaptar, pra mim, tá, a melhor luta que tem da HQ inteira, que é o Trag contra eita, que é o Trag contra o Toque, aquele leão lá, sabe? O Trag contra o Toque, o Battle Beast, meu, é a melhor luta da HQ inteira, tá? Porque é dois guerreiros ali no... Não dá nem pra dizer no auge, tá? Porque o Battle Beast ele é tão louco da cabeça que tem um momento lá da luta que os Ragnars eles ferem o Treg. E o Battle Beast, para ficar em pé de igualdade com o Treg na luta, o Battle Beast ele rasga a própria barriga para ficar em pé de igualdade, tá? E tem aquela imagem icônica do Treg vestindo a pele do Battle Beast, tá? Então assim, é a melhor luta da HQ que tem. Enfim, esses são os spoilers, tá, da quinta temporada, tá bom? Só vamos ver, assim, é imagem vazada, tá? Mas a qualidade da animação é a mesma, tá? Mas eu espero que na luta do Treg contra o Battle Beast seja o mesmo nível de animação do Invencível e o Conquista na terceira temporada, tá? Mas é isso, pessoal. Deixem aí o que vocês acham